Bom dia, tudo bem? Hoje, 1º de julho de 2020, iniciando um novo mês, começando o segundo semestre. Meu nome é André Moraes e nós vamos falar um pouco sobre atualidades. Hoje eu vou falar de dois temas, ou pelo menos buscar falar de dois temas. O primeiro é sobre educação e o segundo sobre saúde. O que, infelizmente, tem deixado muito a desejar no governo que nós estamos vivendo do Jair Messias Bolsonaro. Apesar dele ter calado um pouco mais a boca, acabou com aquele curralzinho de crises, né? Que ele parava ali todo dia para falar com seus, entre aspas, admiradores e a imprensa. Esse caldeirão de crise melhorou bastante, acabou, graças a Deus. Mas, por outro lado, a bagunça que virou o Ministério da Educação o coloca como um presidente que em um ano e meio não fez quase nada pela educação. Nós não temos projeto, nós não temos novas universidades, nós não temos nenhum tipo de inovação no campo educacional. Por outro lado, a gente sabe também que esse momento a educação passa por uma crise sem precedentes, ocasionada até certo ponto, o grande, motivo ocasionada pelo Covid-19. Afinal de contas, nós estamos vivenciando um período em que as escolas estão fechadas há pelo menos 3 meses, fechadas de forma acertada, obviamente, mas precisamos de um planejamento mais centralizado, né? Cada estado está meio que atirando para o lado e o governo federal simplesmente fica omisso a toda essa situação, uma vez que não teve o ex-ministro, né? São dois ex-ministros, mas o Weintraub não podia se levar a sério e o atual ministro, que já saiu também, fez todas aquelas fraudes, vamos dizer assim, no seu currículo. Infelizmente, né, nós estamos sem ministro da Educação e durante esse ano e meio a educação foi tratada com desdém. Né? As universidades foram tratadas com desdém, o ensino médio foi tratado com desdém. Nós estamos vendo toda a crise que isso ocasionou. Então nós não sabemos hoje, por exemplo, como vai ser o ano letivo das escolas, como se vai poder recuperar, fazer com que algum aluno perca de ano devido a todo esse processo, ao distanciamento entre escolas com relação à questão tecnológica, como acabar ou diminuir todo esse problema que vem ocorrendo. Nós estamos paralisados no campo da educação. Isso é com muita tristeza que eu falo isso, porque é uma área que eu admiro bastante, que eu gosto, né, que eu vivo com ela, e nós estamos perdidos, completamente perdidos. Colocar o atual ministro, quer dizer, ex-ministro, né, que já pediu para sair ontem, colocar ele foi completamente um descaso com a educação. Afinal de contas, os currículos eles têm que ser analisados antes, né, de começar um processo e não a posteriori. Vivemos um período difícil no campo educacional. As críticas que se fazem, as críticas que se faz com relação ao modelo existente, elas também são, vamos dizer assim, ingênuas, para não dizer burras, né? Uma vez que esculhambar, vou usar esse termo bem chulo, porque é isso que eles fazem com Paulo Freire, é uma das mais terríveis ignorâncias que pode se fazer. Afinal de contas, Paulo Freire é um educador homenageado em vários países do planeta, na verdade, e tem muita coisa proveitosa. E é bom que se diga que a ideologia de Paulo Freire, o modelo de Paulo Freire, ele está longe de ser aplicado na atual educação brasileira. Como eu falei já alguns vídeos atrás, é educação fordista, uma educação tecnicista, uma educação que busca única e exclusivamente, na grande maioria das escolas, a aprovação em cursos altamente concorridos, né? Então a educação ela já vem passando por uma crise muito gigante e nesse governo ela se aprofunda porque esse governo não olha para a educação com olhos de um país, uma pátria, né, que venha a ser uma pátria que busque a educação como um viés, como uma fonte para diminuir as desigualdades sociais. Por outro lado, para falar tão, para mostrar que nós não estamos só com crise na saúde, ou desculpe, na educação, a saúde também não vai bem. A saúde não vai bem porque nós colocamos um ministro interino e ele está lá até hoje, né? Meio que desaparecido, ou seja, o Ministério da Saúde não dá voz, o Ministério da Saúde não passa segurança, nós estamos
literalmente sem a presença do governo federal no campo da saúde, em um dos momentos mais críticos da saúde brasileira, ocasionado também pelo Covid-19. Quando nós pensávamos que poderíamos ter algum tipo de segurança, né, com o presidente, com o governo federal no campo da saúde, nós vimos que o governo não passa de um mero repassador de verbas, né? Graças ao Congresso, graças às políticas de distribuição, né, dessa renda voltada para a saúde, sendo que os estados é que estão administrando todo esse dinheiro e administrando esse dinheiro muitas vezes sem licitação, ocasionando algumas fraudes, né, alguns grupos de corrupção, justamente por não ter tido, né, uma centralização, um planejamento geral. Aí cada estado fica atirando para um lado, cada estado cria seus próprios mecanismos de defesa contra a Covid, o que isso não é ruim, mas com a total omissão do governo federal. Ou seja, eu sou obrigado a ouvir pessoas dizerem a culpa é dos municípios e dos governadores porque o governo federal abriu mão, ou lavou as mãos, ou o STF fez com que ele lavasse as mãos. Não existe governo federal lavar as mãos em um momento de pandemia como esse. Ou seja, ele está jogando a culpa nos governadores, tirando todo o problema do seu colo. Isso, no mínimo, é uma omissão que deveria, sim, ser bastante questionada, não é verdade? Então, nós não estamos indo bem nesse governo, tanto na educação quanto na saúde. É preciso que isso se reverta, é preciso que isso mude. Não estou aqui dizendo que em outros momentos da história do nosso país a educação e a saúde foram tratadas de forma, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de questionamento. Não, mas tivemos momentos bem melhores do que o que nós estamos passando, até porque nesse governo a crise da pandemia do Covid-19 é que colocou em teste determinadas secretarias, né, determinados ministérios. E esses dois ministérios, eles estão em falta com a população. Precisamos rever, precisamos questionar, cobrar do governo ações rápidas, pois nós já estamos quase chegando na metade do seu mandato, né? E vimos a fragilidade tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Educação, ok? Para não dizer que é só crítica, que o silêncio continue, né? Que o Bolsonaro Paz e Amor continue e que as milícias digitais, né? Aquela galera que vai para cima também se acalme um pouco, porque o governo espero que se mantenha nessa linha até para que o Brasil caminhe, né, sem parecer que estamos nas vésperas de uma eleição presidencial. Um abraço a todos, André Moraes está na área.